Olá, o Câmara Repórter, segunda edição desta segunda-feira, 22 de maio, está no ar. Veja os nossos destaques. Comissão de Saúde da Câmara Municipal visita a Unidade de Saúde da Família no bairro das Quintas. Comissão de Transporte propõe audiência pública para debater a trincheira que será construída entre as avenidas Alexandrino de Alencar e Hermes da Fonseca. Há 9 dias do fim do período de entrega da declaração do Imposto de Renda, Receita Federal tira dúvidas dos contribuintes sobre o tema. Vai ver também a devoção dos fiéis em torno de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. E aqui no estúdio tem entrevista com o secretário estadual de Tributação e Planejamento, Carlos Eduardo Xavier. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter, segunda edição, que está no ar. Faltam apenas 9 dias para declarar o Imposto de Renda 2023, ano base 2022, e muita gente ainda tem dúvidas. Mas é preciso se apressar para não ter que pagar multa ou ter o CPF cancelado. No próximo dia 31 de maio se encerra o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda. Pelas ruas de Natal, as pessoas parecem confusas sobre a prestação de contas com o Leão. Quem vai fazer é o contador, né? Sou CNPJ aí, contador que vai fazer. E aí, tem dúvida? Tenho várias dúvidas, mas só eu pergunto para ele resolve. Quais? Data, tudo o que tem que preencher, tudinho. Aí realmente vem a dúvida, né? Como é o procedimento agora esse ano, né? Como vai ser feito. Mas o rendimento é a partir de quanto? 2.000. O valor, né, que você está perguntando? Anual, tem que receber quanto anual? Rapaz, eu nem sei média. Nem sei média. Nesta segunda, a Delegacia da Receita Federal aqui em Natal iniciou um grande tira-dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda. A ação acontece até a próxima sexta-feira no Centro de Atendimento ao Contribuinte, na Ribeira. Os atendimentos acontecem das 9 horas da manhã ao meio-dia, sem a necessidade do agendamento. Além da extensão do prazo de entrega da declaração para 31 de maio, outra mudança este ano é a possibilidade de restituição do imposto de renda via Pix. São esperadas este ano no Rio Grande do Norte um total de 406.615 declarações. Devem declarar quem recebeu em 2022 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559. A Receita Federal estima hoje que no estado vão ser entregues 406.615 declarações, né? Isso ele pega da base de dados dele por quem está obrigado a fazer a declaração. E aí está obrigado a declarar quem teve rendimentos tributados no ano de 2022 acima de R$ 28.000, ou quem teve vendas de imóveis ou veículos com ganho de capital. São os principais pontos da declaração. Uma coisa que é importante, quem teve retenção no ano de 2022, mesmo que não esteja obrigado a declarar, é importante que faça a declaração porque vai receber esse valor do imposto que foi retido de volta. Segundo este contador, quem não declarar o imposto de renda pode pagar uma multa e ter até o CPF cancelado. Quem está obrigado a declarar e não declarar, ele pode fazer a entrega fora do prazo, né? Com a entrega fora do prazo, ele vai acabar tendo o pagamento da multa por atraso na entrega da declaração, que vai de R$ 165 a um percentual do imposto devido. Mas o principal ponto é que pode ter o CPF cancelado. Então a pessoa vai ter pendência no CPF e ele pode vir um dia ser cancelado por falta de entrega da declaração do imposto de renda. Para o especialista, não é bom negócio enviar a declaração de última hora. Acaba sempre acontecendo lentidão no sistema da Receita Federal. Isso pode fazer que você leve mais tempo para declarar o imposto. Como também, sempre quando você deixa para a última hora, você acaba esquecendo alguma informação. Então, você pode fazer uma transmissão errada do imposto e gerar algum problema futuro. O possível fechamento da agência do INSS de Igapó levou moradores a pedir o apoio da Câmara Municipal para evitar que o bairro fique sem atendimento da unidade. A retirada da agência do INSS do bairro de Igapó, na zona norte de Natal, foi tema de reunião na tarde desta segunda-feira com representantes da unidade, moradores, empresários e advogados, que tentam buscar uma solução para evitar o fechamento.
Com a saída da agência, não será mais possível a realização de perícia médica e a população teria que se deslocar para outras regiões em busca de atendimento. Imagina você se deslocar de Barra de Macharanguape, de São Gonçalo, de outras localidades aqui pertinho e não ter mais as perícias aqui, né? Ter que se deslocar até o bairro Nazaré. Então é uma perca lastimável, né? Não só para nós advogados, mas como toda a população da Zona Norte e litoral em volta. Toda a população da Zona Norte de Natal, assim como Ceará Mirim, assim como Extremóis, que só tem um médico atendendo, assim como Macaíba, São Miguel, Touros, todos estão sendo prejudicados. Então, nós precisamos, juntando essa força aqui, né, com a ajuda também do vereador Nivaldo Bacurau, do deputado Sargento Gonçalves, para que venhamos à Zona Norte ter voz, né, e que venhamos a ter esse respeito. E que a unidade do INSS venha permanecer onde ele está, que é mais acessível. Preocupados com a situação daqueles que dependem dos serviços da unidade, o vereador Nivaldo Bacurau e o deputado federal Sargento Gonçalves se uniram à comunidade na luta para que a população não seja penalizada com o encerramento dos trabalhos da única agência do INSS daquela área. Foi uma reunião muito discursiva. Segunda-feira, já lá no nosso plenário, na nossa casa, vamos levar a fazer uma audiência pública às 10h30 da manhã para que a gente procure uma solução que esse prédio que vocês viram aqui na frente não possa fechar. A agência do INSS, onde atende toda a população da Zona Norte, mais de 400 mil pessoas e também alguns municípios circunvizinhos. Estamos aqui representando a Câmara Federal, o mandato à disposição do povo do Rio Grande do Norte, de Natal, em especial da Zona Norte de Natal. Temos que lutar para evitar que essa agência do INSS ela saia aqui da Zona Norte, porque seria mais uma vez um desprestígio ao povo dessa região, quase 400 mil habitantes, que tem uma importância social a todas Natal, então não podemos mais uma vez sermos prejudicados. A seguir, as atividades da Câmara nesta segunda-feira. E uma entrevista com o secretário estadual de Tributação e Planejamento do Estado, Carlos Eduardo Xavier. Voltamos já. Respeitável público! O diagnóstico precoce faz o espetáculo da vida permanecer. Conheça os principais tipos de câncer infanto-juvenil, seus principais sinais e sintomas. Dor abdominal crônica ou recorrente, massa abdominal, irritabilidade, mancha roxa ao redor do olho, pode ser neuroblastoma. Procure o médico. Casa Durval Paiva, o espetáculo da vida não pode parar. A Comissão de Saúde visitou nesta segunda mais uma unidade de saúde, desta vez no bairro das Quintas. Problemas de infraestrutura e falta de atendimento odontológico foram constatados. A Comissão de Saúde da Câmara Municipal esteve na Unidade de Saúde da Família do bairro das Quintas. Recebida pela diretoria, os vereadores foram informados sobre os prós e contras para o funcionamento da unidade. Aqui a gente tem um corpo técnico de profissionais muito qualificados, médicos, enfermeiros, mas assim mesmo, dentro das 4 equipes, a gente observa que tem um déficit de um médico, um profissional médico. Problemas, eu vou mencionar alguns aqui. Por exemplo, a estrutura do prédio precisa o quanto antes de uma reforma, em especial o banheiro, que está sendo feita a obra, paralisou. Então, celeridade para concluir o banheiro. Um ponto que chamou a atenção dos parlamentares foi a parte odontológica, que apesar de contar com profissionais, está sem funcionar há mais de 2 anos. Você tem 2 consultórios completos, mas falta uma mangueira. Desses 2 consultórios, tem um que faz 2 anos que não funciona. Tem o segundo que faz 5 anos que não funciona. Isso não existe, secretário. Acredito que não é coisa do outro mundo uma equipe vir aqui trocar uma mangueira e fazer com que esses equipamentos funcionem. Está se pagando uma equipe caríssima. Uma equipe caríssima para se manter aqui só batendo o seu pontinho. E a sociedade, como é que fica? De acordo com a diretora da unidade, existem 3 dificuldades que precisam ser corrigidas para que as equipes possam oferecer atendimento mais satisfatório para a comunidade. Seria um médico, né, para a nossa equipe da área azul, nossa área azul, a reforma da nossa unidade e a parte administrativa, um administrador para cá. E o que foi que a SMS respondeu a essa sua solicitação com relação a esses 2 itens? Eles estão
na batalha, né? Está havendo a possibilidade, inclusive a reforma, já foi começada ali pela parte dos banheiros e está sendo avaliado para que realmente possa acontecer. Atuando há 10 anos como médico na mesma USF, Alecildes Arruda fala sobre as mudanças ocorridas nesse período. Nesse período muitas coisas mudaram, porque ao ter um profissional continuamente, gera um vínculo. A comunidade começa a dizer, eu vou para a área do doutor Alecildes porque lá tem médico, eu vou pagar aluguel ali. Porque as pessoas querem serviço, está entendendo? Então eles começam também a ter um respeito pelo profissional. Quando tem profissionais na unidade, ela funciona melhor. Não tem dentista, procura um dentista para nós. Está faltando medicamento. Doutora Verônica, que é a farmacêutica, procura. Vamos pedindo, né? Que a gente tem que estar pedindo. Aqui é igual que a viúva, pede, porque senão não vem. Então você tem uma preocupação. O profissional tem que estar comprometido com o serviço dele. É um tempo gratificante, porque a comunidade merece o melhor. Sempre que a gente faz o bem, a gente fica feliz também. A comissão também constatou uma grande deficiência na parte estrutural. Problemas como falta de espaço e mofo são comuns em toda a unidade. Diante dessa constatação, será provocada uma reunião dos vereadores com o secretário de Saúde, onde serão apresentadas sugestões para resolver os problemas. A comissão ela vai encaminhar um relatório que é de praxe, né, mas provocar uma reunião com o secretário de Saúde, isso claro, se o presidente concordar em plenário na reunião da comissão, para a gente sugerir algumas melhorias no quesito do consultório odontológico. Aqui se tem o dentista, se tem o auxiliar de saúde bucal, o técnico de saúde bucal. Está faltando, de fato, é a cadeira odontológica funcionar. Então, de repente, a gente sugerir. Nós temos uma unidade de saúde aqui próximo, que é a do bairro Nordeste, que, ao que parece, está faltando profissional de odontologia. Então, de repente, durante esse período que se faz essa manutenção das cadeiras, esse conserto, enfim, levar esses profissionais para lá e ir lá poder prestar essa cobertura de atendimento à população aqui da rua Rio Potengi, e essa parte aqui das Quintas, onde nós estamos, e também a população do bairro Nordeste. A Comissão de Transporte também se reuniu na tarde desta segunda. Houve a aprovação de projetos e uma audiência pública foi anunciada para a semana que vem. A Comissão de Transporte vai promover uma audiência pública para debater a construção da trincheira no cruzamento das avenidas Hermes da Fonseca e Alexandrino de Alencar. Os parlamentares alegam a necessidade de conhecer os argumentos contra e a favor da obra. Nos chegou, a partir da CIRN, que é a Associação de Ciclistas do RN, essa demanda de debatermos com mais profundidade essa obra da trincheira, que custará aos cofres públicos 25 milhões de reais, que não houve discussão sobre ela no Conselho de Mobilidade Urbana, ou ao menos não teve enquanto eu estou lá, que já tem praticamente 4 meses, nunca foi a pauta no Conselho. Então, as pessoas querem uma discussão mais aprofundada, aberta, em que aqueles responsáveis no município pela obra venham aqui defendê-la e também as pessoas que têm divergência venham aqui argumentar o porquê que esse recurso público poderia ser utilizado para outros fins. Por isso, a importância de nós termos aprovado hoje, para na próxima reunião da comissão a gente fazer uma audiência pública sobre esse tema. Na reunião, 2 projetos foram encaminhados para a relatoria. De autoria do vereador Robson Carvalho, uma das matérias prevê o guincho solidário, carros em regime de plantão nas principais pontes do município. Nós temos vários engarrafamentos, né? Algumas vezes por culpa realmente do trânsito, outras vezes pela quantidade de veículos. Por exemplo, numa segunda-feira, vindo da Zona Norte, é um dia pior para se circular do que os outros dias normais. Mas, por exemplo, um carro quebra em cima da ponte, né, já tem um guincho lá pronto, né, para remover esse veículo para um local onde não possa atrapalhar, né, o trânsito, ainda mais do que já estamos com um engarrafamento muito grande. Então, esse projeto é de extrema importância, por isso que eu pedi para ser o relator, né, irei subscrever também. O vereador Daniel Valença foi o relator de 2 projetos analisados na reunião. O que prevê placas em braille nas unidades de saúde foi aprovado. É um projeto muito importante, porque a gente está trabalhando com a questão da inclusão e do acesso universal à saúde. Então, todas as medidas que venham para possibilitar o acesso por parte de pessoas com deficiência, elas são essenciais. E o que vincula a presença do motorista no momento do reboque de carros foi rejeitado. Na forma, ele está errado.
Existe uma competência de cada ente federativo, município, estados, União, e neste caso o município está entrando numa competência que é da União. Por isto que o nosso parecer seguiu de outras comissões e atribuiu a inconstitucionalidade a esse PL. O Dia Livre de Impostos vai acontecer nesta quinta-feira, dia 25, mas nesta segunda a campanha foi lançada em audiência pública aqui na Câmara Municipal. A Câmara Municipal debateu a carga tributária no país e seu impacto no Rio Grande do Norte e em Natal durante a audiência pública nesta segunda-feira, por proposição do vereador Kleber Fernandes. O Brasil é um dos países que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo. Consequentemente, nós perdemos em competitividade para outros países e aqui no estado do Rio Grande do Norte não é diferente. A CDL Jovem em todo o país faz anualmente o Dia Livre de Impostos, exatamente com o objetivo de mostrar o quanto a carga tributária pesa no bolso do consumidor final, o quanto representa isso no preço dos produtos e serviços e, consequentemente, a população se atentar, né, de quanto paga de tributos embutido, né, em cada produto ou serviço que adquire. Na ocasião, também foi tratado o Dia Livre de Impostos, o DLI, promovido pelo CDL Jovem. A ação visa conscientizar e protestar contra a carga tributária de quase 40% sobre o consumo médio dos produtos, o que faz dela uma das maiores do mundo. A gente sabe que tem impostos federais, estaduais e municipais, que eles podem ser auxiliares, se bem utilizados, se bem usados pela legislação para melhorar, tracionar a economia de uma maneira mais eficaz. Então a gente trazer isso para dentro da casa, com outras entidades que também representam o empreendedorismo potiguar, é de extrema importância para a gente enriquecer cada vez mais esse debate. O DLI se chama Dia Livre de Impostos. A gente pega um dia, a próxima quinta-feira, dia 25. Essa data ela é escolhida porque é o período que a gente trabalha mais ou menos para a gente conseguir só pagar impostos. Então a gente trabalhou todo esse período do ano agora para pagar impostos. Daqui para frente a gente vai pensar em efetivamente ter um ganho. Então a gente vem com a proposta de destacar para a sociedade o quanto de imposto que a gente paga. É necessário que a gente tenha essa noção, conscientize a população para que a gente consiga efetivamente ter toda a população, não só classes divididas, lutando por esse crescimento, por essas mudanças na legislação tributária. Representantes de várias entidades ligadas ao comércio e serviço participaram da audiência. Pelo debate ficou claro que nós temos uma carga tributária elevada e esta carga tributária elevada o Estado devolve num serviço de má qualidade. Então eu citei o exemplo dos Estados Unidos, como poderia citar outros estados aí, outras nações em que a carga tributária é menor e o serviço dado ao cidadão é de melhor qualidade. Por que é que o Brasil tem essa característica? Alto imposto e má qualidade. Eu digo porque o governo brasileiro, o governo nas três instâncias, é mau gestor, mau administrador. A gente não aguenta mais pagar imposto que a gente está pagando e vendo o dinheiro da gente muitas vezes ser jogado fora. Então a gente quer que seja revisto isso aí para que a gente possa ter uma carga tributária mais justa. Os secretários de tributação do Estado e do município ressaltaram a importância do debate, principalmente quando o assunto reforma tributária vem sendo discutido em todo o país e precisa ser analisado de todos os ângulos. É importante que se escute quem paga, e quem arrecada. Embora a maioria dos impostos assim, de maior significância sejam tributos de repercussão indireta, na verdade, por exemplo, o ICMS é um imposto que, na verdade, o contribuinte, o empresário recolhe, apenas repassa, porque quem paga somos nós, consumidores, Mas é importante essa discussão porque você ouve os dois lados. E ainda falando sobre carga tributária, a gente recebe aqui no Câmara Repórter o secretário estadual de Tributação e Planejamento, Carlos Eduardo Xavier. Secretário, bem-vindo ao Câmara Repórter aqui para conversar conosco.
Lá é sempre um prazer estar aqui comentando sobre a política tributária do Rio Grande do Norte. Isso, o senhor acabou de participar dessa audiência pública falando sobre o Dia Livre de Impostos. Como secretário dessa pasta, também presidente, né, do Conselho Nacional Fazendário, como é que o senhor vê essa questão dessa pesada carga tributária que infere, né, na vida tanto do setor produtivo, dos estados também, da concorrência entre os estados e principalmente da população, né, no custo de vida? Primeiro, parabenizar a Câmara de Natal por essa discussão. Eu acho que é uma discussão muito pertinente no momento e quando o Brasil está discutindo a reforma tributária. O país precisa debater com a sociedade esse tema. Nós temos um sistema tributário altamente complexo. Eu digo sempre que é um manicômio tributário. Nós temos a legislação que rege a tributação do consumo no país, uma das mais atrasadas. A discussão sobre a carga tributária, eu acho que ela precisa ser mais aprofundada. O Brasil tem uma carga tributária considerável, mas que não está acima da carga tributária nos países em desenvolvimento e países desenvolvidos. A gente precisa discutir, e é preciso que se faça, a qualidade do gasto público, onde esses recursos são investidos e os benefícios que eles se transformam para a sociedade. Então, é uma discussão pertinente que a gente precisa fazer para que o país enfrente essa discussão e consiga aprovar, enfim, a reforma tributária. Exatamente, que a previsão é que ela, enfim, seja remetida ao Congresso no segundo semestre ainda desse ano. Dentro do Conselho também, que principais mudanças, né, os secretários estaduais de tributação defendem para que realmente o Brasil, né, os estados, consigam realmente equalizar essa situação tributária, né? Olha, o nosso grande desafio nesse primeiro momento é simplificar o nosso sistema. A gente precisa ter um sistema que unifique tributos, né? A proposta que está em tramitação no Congresso são duas propostas principais. A primeira delas substitui esses 5 tributos do consumo em um só, é o IVA amplo. E tem outra, né, que cria o IVA dual, um IVA, né, um imposto de valor agregado para a União e um para estados e municípios. Então, é essa discussão que está se fazendo no momento, a gente simplificar o nosso sistema tributário, dando mais competitividade para o país. Os estudiosos apontam que o crescimento do PIB, somente com a aprovação da reforma tributária, pode elevar em até o crescimento previsto em até 30%, 40%. Então, é uma pauta que o país precisa enfrentar para ter mais competitividade, gerar mais emprego e renda para a nossa população. E desse ponto de vista, para o Rio Grande do Norte, por exemplo, trazendo para a nossa realidade, é interessante essa unificação dos impostos? Com certeza. A gente... Em vez de ter essa diferença, por exemplo, de ICMS, né, entre os estados que existe hoje. A principal diferença do IVA, né, que está sendo proposto para o ICMS que nós temos hoje, e o ISS também, que entra nessa discussão, que é o imposto municipal, é que ele vai ser cobrado somente no destino, né? E isso para a gente, que infelizmente ainda somos um estado eminentemente consumidor, a gente vai ter um ganho de competitividade e de arrecadação também. Então, essa migração do ICMS, que hoje é origem e destino, parte do ICMS fica no estado onde a mercadoria foi produzida e parte fica no estado onde ela é consumida, mudando somente para o consumo, é extremamente benéfico para o estado com as características que tem o Rio Grande do Norte. Secretário, e pelas conversas ainda de bastidores, o que é que se sente? É possível realmente concretizar isso? Ainda há muita resistência, principalmente dos estados aí, enfim, produtivos? Olha, a gente tem um momento que há uma leitura no país de que o modelo atual ruiu, por diversos motivos. A corrosão da base, né? A gente tem hoje uma economia completamente diferente de 40 anos atrás, quando o modelo atual foi desenhado. Então, é preciso modernizar esse nosso tributo sobre o consumo e esse ganho de competitividade que vai gerar ganho de crescimento para a economia do país, acaba compensando num modelo de transição suave os estados produtores nessa migração do princípio do origem e destino para o princípio do destino puro. Tá certo, então, secretário, a gente fica aguardando sempre com muita ansiedade. E falando em ICMS, claro, não tem como não tocar nesse assunto desse reajuste, né, dos 2%, que elevou o percentual do ICMS para 20% aqui no estado, desde o início de abril. Mas o que
quer se perguntar, já há uma sinalização mais positiva do governo no sentido dessa questão da compensação, para que, de acordo até com a lei que foi aprovada aqui também posteriormente na Assembleia Legislativa, esse imposto, esse aumento, né, possa ser cancelado com essa devida compensação da União? A gente precisa só contextualizar. Há uma previsão disso chegar logo? No final do ano passado, o governo do Estado enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei aumentando a alíquota modal de 18% para 20%, no contexto da redução que houve às vésperas da eleição das alíquotas dos combustíveis, da energia e da telecomunicação. Então foi uma recomposição para a gente mitigar os impactos daquela desoneração, feito de forma temporária, né? Só vale por um ano, só vale de abril desse ano a dezembro de 2023 e condicionada, caso haja o início da compensação por parte do governo federal no contexto de um acordo que foi realizado com os estados, a governadora vai chamar os deputados para rediscutir esse tema. Tá certo, então. Mas assim, a União já sinalizou com uma previsão de dar essa compensação? Então, o acordo foi firmado entre os estados e a União. Ele precisa de uma homologação do Supremo Tribunal Federal para aí sim iniciar a efetiva compensação aos estados e nesse momento aqui o governo deve chamar os deputados para rediscutir a matéria. Então, não tem previsão? Ainda nesse momento, não. Tá certo, então, secretário. E também o desafio que o senhor assumiu agora de acumular 2 pastas, né, no governo do Estado, já era secretário de tributação e agora acumula também planejamento. Como é que está a situação, assim, mesmo com esse aumento, por exemplo, do ICMS para esse ano, como é que está a questão da recomposição fiscal do Estado? Ainda continua muito crítica? É uma situação muito ruim, né? Uma situação muito ruim que foi causada pela redução do ICMS da gasolina, energia e telecomunicação, trouxe um desequilíbrio para as nossas finanças, que só no ano passado, no segundo semestre, trouxe um prejuízo de cerca de 450 milhões de reais, e isso se mantém mês a mês. Então a gente está num momento de readaptação do nosso fluxo financeiro agora, com essa responsabilidade no modelo de fazenda, né, uma secretaria de fazenda, onde a receita e as despesas elas estão debaixo da mesma pasta. Essa é a minha responsabilidade, o desafio que está posto, mas eu tenho clareza que a gente vai conseguir enfrentar esse desafio e vamos conseguir fechar as contas de 2023 para o estado do Rio Grande do Norte, o que é bom não só para o servidor público estadual, para o fornecedor do governo do estado, mas muito bom para a economia também, porque esse recurso volta e se reverte em benefícios para toda a economia do Estado. Que a dificuldade hoje que a gente acompanha assim, do termo fiscal, do equilíbrio fiscal do Estado, das receitas, é que realmente continua sendo um maior consumo para a parte de pagamento de folha, não é isso, secretário? A gente é um desafio, né? O nosso maior gasto hoje é com folha de pagamento, folha do pessoal. Nós precisamos conter, nesse momento, o crescimento da folha para que o crescimento natural das nossas receitas ele compense esse déficit que existe hoje e a gente consiga fechar as contas no final do ano. Dentro agora do seu guarda-chuva de 2 secretarias, vem algum pacote de medidas aí para mitigar isso? Não, nós temos algumas medidas que já estamos trabalhando, né? A nossa busca agora é por receitas extraordinárias, né? A gente tem a abertura agora do posto fiscal de Caraú agora em junho, que é aquela ferramenta de fiscalização de mercadorias em trânsito. Então a gente pretende, com essas receitas extraordinárias e contendo o crescimento do gasto, principalmente com o pessoal, a gente atravessar o ano de 2023 conseguindo honrar com todas as nossas obrigações. Tá bom, então, secretário, a gente vai continuar acompanhando aqui. Esperamos que também de outras vezes o espaço aqui vai estar aberto para a gente voltar a falar aí sobre esse assunto que é de interesse de todo o Estado. É sempre um prazer, estou à disposição, sempre que for possível estarei aqui novamente. Muito obrigada. E você vai ver a seguir a devoção dos fiéis na procissão de Santa Rita de Cássia, padroeira das causas impossíveis. Nós voltamos em 30 segundos. Respeitável público! O Diagnóstico Precoce faz o espetáculo da vida permanecer. Conheça os principais tipos de câncer infanto-juvenil, seus principais sinais e sintomas. Dor abdominal crônica ou recorrente, massa abdominal, irritabilidade, mancha roxa ao redor do olho, pode ser neuroblastoma. Procure o médico.
Casa Durval Paiva, o espetáculo da vida não pode parar. Estamos de volta para falar que quem pretende fazer o concurso da Câmara Municipal de Natal tem até só a esta quinta-feira, dia 25. Hugo Fernandes traz mais informações para a gente. Os interessados no concurso da Câmara Municipal de Natal têm até a próxima quinta-feira para realizar a inscrição no site funcerne.br. Estão sendo ofertadas 46 vagas para técnico administrativo e assistente legislativo. A aplicação das provas objetivas está marcada para o dia 18 de junho. O concurso tem prazo de validade de 2 anos, contados a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais 2 anos. Para a inscrição é cobrada uma taxa de R$ 95,00 para nível médio e R$ 105,00 para nível superior. O candidato pode concorrer somente para um único cargo, sendo permitida uma inscrição para nível superior e outra para nível médio. Das vagas ofertadas, 12 são para nível médio e 34 para nível superior. E nesta segunda, 22 de maio, foi dia de Santa Rita de Cássia. No município de Santa Cruz, milhares de fiéis participaram da missa e da tradicional procissão. A estimativa é que cerca de 100 mil peregrinos e fiéis percorreram as ruas de Santa Cruz, acompanhando a procissão da padroeira da cidade, Santa Rita de Cássia. O tema da festa este ano foi Santa Rita, diante do chamado, assume a sua missão. A padroeira das causas impossíveis vem sendo celebrada desde o dia 22 de abril. Nesta segunda, ao longo de todo o dia, foram realizadas missas com a participação dos romeiros de vários estados, no Santuário de Santa Rita. Antes da procissão, foi celebrada a Missa dos Peregrinos. A procissão e a festa foram encerradas com a bênção do Santíssimo Sacramento em frente à Igreja Matriz. Viva Jesus Cristo! O Câmara Repórter, segunda edição, fica por aqui. Notícias atualizadas da Câmara Municipal e da nossa cidade nesta terça-feira, às 1h50 da tarde, com Kleber Teixeira. Tchau!